Bom, rapaziada, acabou aí os dois jogos de hoje, né? Que... eu tava pensando hoje, né? Que ponto a gente chegou, hein, cara? A gente tá torcendo mais pro insucesso dos outros do que propriamente pra gente ganhar. A gente tem que torcer contra os adversários toda a rodada, desde quando esse português horroroso chegou aí, do que propriamente pro Remo, né? Cuiabá empatou aí com o Operário, um resultado bom pra gente, não vou dizer que não. Cuiabá não ultrapassa o Remo, o Operário também não chega próximo, o Operário chegou a estar perdendo o jogo, mas foi buscar o empate. E teve também a vitória do Atlético pra cima do Botafogo de Ribeirão Preto. Ah, meu pai do céu, cara. 12, gente. O Remo tem 12 empates no campeonato. Vocês têm noção do que é isso? O Remo empatou quase um turno inteiro. E sem contar os pontos que a gente perdeu no meio desses empates. A gente empatou com esse time horroroso do Botafogo, mano. Horroroso em casa. A gente deixou 2 pontos escapar contra a equipe da Ferroviária, né? Também perdemos aí para a equipe do Atlético Paranaense, fora de casa. A gente abre 1-0, o time se acovarda todo. Não era o português, tá? Não era, tô falando só os pontos que a gente perdeu. O time se acovarda todo e toma uma virada. Allan Kardec com quase 80 anos fazendo gol na gente. Aí vem o segundo turno, a gente perde para times horrorosos, Ferroviária, perde ponto para Botafogo de Ribeirão. Mano, a gente perdeu pra Mucura, velho. A gente perdeu pra Mucura e os deuses do futebol estão ajudando a gente, cara. Time que perde pra Mucura. Olha os times que estão no G4. O único que perdeu pra Mucura foi o Coritiba, mas eu tenho certeza absoluta que eles vão lambar a Mucura nesse segundo turno. Eu tenho certeza absoluta. Os times que estão no G4, tirando o Coritiba, todos meteram um cacete na Mucura, cara. E o Goiás agora, nesse final de semana, vai surrar. Vai passar a trozoba, moleque. Vai enfiar com Seixo, areia e tudo. Vai ser 2-3. A mesma coisa que eu falei da Chapecoense. A mesma... Aí tem uns mucurentos aqui, né? Que ainda aparece ainda. Tem uns 2-3 ainda, né? Gato pingado. Mas tu disse contra o Coritiba. Ainda é mentiroso ainda. Que eu mesmo falei aqui no canal que eu tava ali com uma suspeita de que o Coritiba ia tomar fumo da Mucura. Tomou fumo da Mucura, né? E agora tem um jogo contra o Goiás. O Goiás sedento aí, né? Babando. Vai passar-lhe o carro, meu amigo. Vai passar o carro. E a gente perdeu pra esse time horroroso, cara. Time que é historicamente nosso filho. Né? A gente perdeu pra esses caras. Então, assim, gente, a gente merece estar no quinto lugar, mano. Merece estar passando por isso. Porque a gente desperdiçou muito ponto nesse campeonato. E a gente tá brincando muito. Porque era pra gente ter demitido esse treinador aí há um tempo. Qualquer outro treinador estaria fazendo um trabalho melhor. O time do Remo não é ruim. É isso que eu quero que você entenda. O time do Remo não é. Se fosse um time ruim, tava em 12º, 13º com esse treinador aí. O Pedro Rocha salvou o emprego desse cara já umas 3 vezes. É complicado, mano. É difícil, a gente fica aqui nessa, né? Pô, vai. Será que agora vai? Tem um jogo agora contra o Atlético Paraná, o Atlético Goianiense, dentro de casa. E ainda tem alguns jogos na rodada, né? A gente vai secar aí, com certeza, né? O time do da Chapecoense contra o Atlético Paranaense, aqui o melhor resultado seria um empate aqui, mas a vitória do Atlético Paranaense também não é ruim. Tem Avaí, Atlético Goianiense, jogo que pouco interessa pra gente. Tem o jogo do CRB com o Amazonas, CRB pode encostar de novo. E tem a Ferroviária contra o Novo Horizontino, né? E aí a gente, nessa situação... Mano, não tem, assim, é inacreditável, cara. É inacreditável. A quantidade de pontos que o Remo perdeu, cara. A quantidade de pontos que o Remo perdeu nesse campeonato. Né? O Remo perdeu muito ponto nesse campeonato, muito ponto. Muito ponto. E a gente tem que pontuar nesse vídeo aqui alguns jogadores que não rendem nesse time do Remo, que não estão rendendo. Uns por falta de posição, outros porque estão se escondendo do jogo. Eu quero falar primeiro do que está se escondendo do jogo. Ele joga muito mais do que isso. Pode ser que ele esteja numa posição errada também, eu posso concordar, mas ele tem que chamar a responsabilidade, que eu estou falando dele do Jadson. O Jadson ontem
Até é aceitável o Luan Martins não jogar nada, porque a gente sabe que o Luan Martins é isso aí. Nesse mato não sai coelho, é isso aí. É um jogador pra no máximo ser banco, no máximo ser banco, no máximo. Não dá pra esse cara ser titular no time do Remo. Mas ele jogou ontem, né? Inclusive foi substituído ainda no primeiro tempo. O Jadson não. O Jadson é um jogador de muita qualidade. E não tá aparecendo essa qualidade do Jadson. Ele tá escondido. Ele tá escondido e se escondendo do jogo. Já tem um tempo que isso tá acontecendo. Já tem um tempo, não é do jogo de ontem. Eu não tô fazendo essa análise, pegando o Jadson aqui como exemplo, do jogo apenas de ontem. Já tem um tempo que o Jadson não joga quase nada, né? Ou para não dizer nada. E ele não tá mais ajudando na recomposição. Ele tá, de fato, escondido do jogo. O Hernandes, Diego Hernandes. E esse aqui é um ponto que eu quero muito saber a sua opinião, meu amigo torcedor. Eu, pelo que eu vi do Diego Hernandes, ele é um bom jogador, cara. Ele não é um pereba. Ele não é um pé de rato, ele não é um jogador que você vê ele caminhando dentro de campo. Não. O Hernandes é um cara que corre o jogo, que tenta fazer algo diferente, mas ele não é meio armador, cara. Ele não é meio armador. O Hernandes é um jogador de beirada de campo. É um jogador que vai pegar ali, vai cortar pra dentro e vai finalizar. Ele fez isso contra o Botafogo e quase fez um golaço. Por que esse português ele não para pra pensar o seguinte? E cadê os caras da comissão técnica? Eu queria muito saber, cadê esses caras da comissão técnica, que são 3, né? 3 ou 4 aí, que não falam, não tem um diálogo entre vocês. Olha, esse meio de campo não funciona. A gente sabe que nós estamos jogando uma Série B, é um campeonato de nível abaixo, mas tem que ter um mínimozinho de jogo, um mínimozinho de organização, senão a gente não consegue o nosso objetivo, que eu acredito que é subir, né? Eu acredito que o objetivo desses caras aí seja o acesso. Eu não acredito que o objetivo deles seja outro. Então conversa entre si, olha, o Hernandes não está funcionando. Não é melhor tirar o Nico e colocar o Hernandes ali? E aí tu coloca o Natan, coloca o Regis. O próprio Jadson pode fazer essa função. E aí tu coloca o Pavani no meio de campo ao lado do Caio. Cara, qual a dificuldade de colocar o Caio, o Pavani e o Jadson? Ou saca o Jadson também, que eu não vou ficar me opondo aqui ao Jadson ir pro banco de reservas, e coloca o Natan Pescador. Dá um ritmo a mais pro cara. Ele sim é meia. Ele sim é um jogador que vai chegar e vai sair tentando pelo menos distribuir o jogo. Porque do jeito que tá esse meio de campo aí do Remo, o Remo não vai conseguir criar nada. E eu nem vou culpar aqui os 3 atacantes. Eu não vou culpar o Pedro Rocha, que tenta muita coisa. Esse João Pedro, eu gostei do futebol desse cara até agora. Eu acho que se a bola chegar nele mais vezes, a gente vai criar mais perigo. Perto dos centroavantes perebas que a gente teve aí nos últimos anos, né? Se bem que o último bom que a gente teve foi o Brenner. Ele vem jogando mais, vem agradando mais. E o Nico, eu não acho o Nico um cara ruim também não, tá? Eu tô começando a olhar o Nico com outros olhos, né? O ponta Nico com outros olhos, mas a bola tem que chegar no moleque, pô, pra ele puxar contra-ataque. No jogo contra o Vila, ele tentou ainda puxar algumas jogadas, mas a bola não chega. Outra coisa muito importante, antes de eu encerrar o vídeo. O senhor Natan é lateral direito, no máximo um ala. Ele não é um cara pra... Alguém chega pro Natan e fala, Natan, faz o simples. Quando der pra driblar, dribla. Quando não der, toca a bola. Ontem contra o Vila, ele assassinou pelo menos umas 3, 4 jogadas tentando driblar, tentando sempre um drible a mais. Não, toca a bola de lado. E quando ele tocava, era sempre errado. Ele sempre tocava pra ninguém, pro amigo dele imaginário que jogava na ponta lá, porque nunca chegava em ninguém. Então isso é um outro ponto também desse time do Antônio Oliveira. A gente tem um jogo agora contra o Atlético Goianiense que a gente tem que vencer ou vencer. Primeiro, o jogo é em casa. Segundo, é contra um time intermediário. É contra um time que tá ali no meio da tabela ali, né? Mais pra lá do que pra cá. A gente tem que vencer o Atlético Goianiense. Não tem outro papo. Em Belém, no Bainão, é vitória. Pra gente mais uma vez encostar no G4. Aí vai ter a oportunidade contra o Volta Redonda. Será que o Remo vai jogar de maneira covarde de novo, como jogou ontem contra o Vila? E eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você que principalmente que defende aí o Antônio Oliveira. Você acha mesmo que agora, na terça-feira, o Atlético Paranaense, sabendo que todo mundo tropeçou, todo mundo que estava à frente dele ali tropeçou, que poderia ultrapassar ele também tropeçou, vocês acham mesmo
que o Atlético Paranaense vai jogar de maneira covarde contra a Chapecoense, como o Remo jogou contra o Vila ontem? É porque o Remo ontem foi covarde, gente. Se vocês não chegarem pra mim e falar que o Remo ontem não foi covarde contra o Vila, e é isso que mais me deixa chateado. É a covardia do Remo. É a falta de vontade do Remo de jogar. O Atlético Paranaense vai com tudo pra cima. Ele sabe que é vencer ou vencer. Ele sabe que a chance é agora de encostar. É um adversário direto. Se ele vencer, ele empata em pontuação com o Remo. Fica a 3 pontos da Chapecoense, do G4 ali. Claro, vai ficar com 2 vitórias a menos. Mas mesmo assim, vai ficar 3 pontos. Não, 2 pontos da Chapecoense, né? Porque o Remo hoje está a 2 pontos da Chapecoense. E ele vai ultrapassar o Remo no critério vitória. Mano, ano passado o Remo empatou um jogo no 2, né? Na primeira fase da Série C, mano. Pra vocês verem, a gente se classificou empatando 2 jogos. Foi um jogo em casa contra a Tombense e um jogo fora na última rodada contra o São Bernardo. São Bernardo não, São José. Égua, bicho. Mas é isso, rapaziada. Vamos ver aí, né? Vamos continuar secando os adversários e torcer, cara. Matematicamente dá, e quanto matematicamente ainda der pra gente sonhar com acesso, a gente vai sonhar. Futebol, o Remo não joga futebol de acesso, desculpa. Não joga. Mas a gente tem que sonhar, que precisa apegar em qualquer coisa. Se apegar aí na sorte, que os deuses do futebol querem um Remo na série A, alguma coisa desse tipo. Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.